Romeu Zema quer puxar os eleitores de Bolsonaro. Fala, meus queridos, como estão? Sou Pedro Gonçalves e vamos falar sobre Romeu Zema, governador reeleito de Minas Gerais. Romeu Zema foi um dos temas que mais bombou aqui no canal, quando na campanha eleitoral falei que Minas era Lula-Zema. E esse vídeo foi há um bom tempo, recebi diversas mensagens, pessoal indignado, o que tu não sabe o que tu tá falando, não sei o que, pipipi, popopó. Trouxe argumentos de diversos livros falando sobre o comportamento do eleitor, por que Minas era Lula-Zema, e aí contextualizei, enfim, gerou muito debate, mas foi o resultado. Zema foi reeleito e Lula foi eleito pela terceira vez presidente da República. E agora eu volto a falar sobre. Zema está ali num posicionamento, ainda é muito cedo para a gente falar sobre diversas coisas, ainda é muito cedo, mas só uma leve observação sobre os comportamentos desses 16 dias de governo Lula. Zema está tendo um comportamento muito vai e volta, mas de certa forma querendo se posicionar com a direita. Ele vai quando ele realmente precisa como governador de Minas, mas volta quando ele ali precisa se posicionar como oposição a Lula e uma certa proximidade a Bolsonaro. Pessoalmente, quer dizer que ele concorda com tudo que o Bolsonaro fala? Não faço ideia. Nós nunca sabemos o que realmente o político pensa. Nós sabemos o que o político faz. E é nas ações que nós analisamos. Beleza. Romeu Zema, ele, essa semana, entrevistado no dia 16, dia que estou gravando, sobre os atentados terroristas lá em Brasília, ele deu uma leve passada de pano, falando que o governo sabia que aquilo aconteceria, foi avisado, fez vista grossa, proposital, meio que deixou acontecer para que alavancasse. Como também tem vídeo aqui no canal falando sobre como fortaleceu ainda mais não só o governo Lula, como as instituições no geral. E aí Romeu Zema fala o seguinte: me parece que houve um erro da direita radical, que é a minoria. Houve um erro também, talvez até proposital, do governo federal, que fez vista grossa para que o pior acontecesse e ele se fizesse posteriormente de vítima. É uma suposição. As investigações vão apontar se foi isso. Tudo é uma suposição, qualquer conclusão agora é prematura, mas o Gabinete de Segurança Institucional, que está subordinado ao Ministério da Justiça, foi comunicado previamente da situação e não se mobilizou, nem fez plano de contingência. Lembrando que o ministro da Justiça, Flávio Dino, falou uma outra versão, que eles avisaram sim a segurança do Distrito Federal 2 dias de antecedência e as ordens não foram cumpridas, modificaram, vou até ler a fala dele. Flávio Dino, ele afirmou que o combinado não previa a circulação de pedestres na esplanada dos ministérios. Nos dias que antecederam esses episódios inéditos no Brasil, houve uma preparação que se baseou nas responsabilidades constitucionais do governo do Distrito Federal. Não obstante a esse entendimento, nós tivemos uma mudança de orientação administrativa ontem, em que o planejamento que não comportava a entrada de pessoas na esplanada foi alterado de última hora. Ibanez, governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha do MDB, Ibanez precisa responder se alguém se omitiu, se alguém enganou e o porquê. Acho que ele, Ibanez, recebeu informações erradas e que gerou decisões erradas, como essa de abrir a esplanada que se mostrou desastrosa. A apuração vai dizer se o erro foi humano ou conivente. Não fazemos juízos precipitados, mas com os fatos. Ou seja, Flávio Dino fala que foi avisado com antecedência, teve uma mudança de última hora, não se sabe o porquê, o governador vai ter que se explicar, mas não estava permitida a caminhada até a esplanada. O Zema ignora esse argumento, então ele ignora a fala do ministro da Justiça e ele se mostra a oposição falando o contrário e botando a dúvida no próprio ministro. Olha só, deveria ter tido uma segurança maior e isso é contigo, não era com o Distrito Federal. Nesse momento ele não se queima com o eleitor de Bolsonaro. Estamos com uma oposição ainda vaga. Tem uns 4 anos ainda até o período eleitoral ali, para que possamos saber quem que é a oposição, quem que vai estar batendo direto na figura de Lula e na próxima figura que o PT quiser eleger. E isso é interessante, porque ele percebe ali uma coisa que podem anotar: Zema vai sair do Partido Novo. O Partido Novo é um partido fraquíssimo, pequeno, perdeu Cláudia Barreira e está com pouquíssimos deputados federais, poucos estaduais, enfim, ficou um partido menor do que já era, não tem a força política para uma candidatura à presidência, caso o Zema tente em 2026
que pode ser sim a pretensão dele se fixar como oposição à figura de Lula e tentar. Lembrando que temos o PL. O PL, eu já comentei também em outro vídeo, ele tem uma estrutura muito forte para ser o grande partido de oposição. É o partido atual do Bolsonaro. O Bolsonaro provavelmente vai se tornar inelegível, tem chances de se tornar inelegível, mas o bolsonarismo ainda existe e o PL não se desfez dessa força. Pelo contrário, ele critica o que obrigatoriamente a instituição faz ele criticar, mas ele ainda segue ali de braços dados com o bolsonarismo, porque ele quer esse eleitor. O Zema também quer esse eleitor, percebe que por mais que ele queira pegar a direita mais liberal, ele também quer pegar essa direita mais conservadora, esses bolsonaristas. Ele não quer perder a direita, porque ele sabe que a esquerda não vai votar nele. Então nós temos isso, essas figuras que querem esse eleitor. Eles vão ficar batendo no governo atual. Natural, é o processo de se fazer compreender como oposição. Beleza. Vamos lá. Quem que é o grande nome do PL? Por enquanto não tem, porque ainda é tudo muito recente. Bolsonaro ainda está está foragido praticamente, fugiu antes de passar a faixa. Mas o PL tem força e ele quer ser o novo protagonista. O Zema sozinho tem força, quer ser o protagonista, mas está num partido fraco. Zema vai sair do Partido Novo, isso podem anotar. Agora um C, agora sim é um EC, ele vai tentar se candidatar em 2026 e está trabalhando para isso. Enfim, comente aí o que você acha do Romeu Zema, o que você achou dessa fala dele, se ele tenta para 2026. Vamos debater isso aí. Um forte abraço, um beijo e até mais.